Olá, eu me chamo Ellen e o meu trabalho é intitulado Desenvolvimento de Sistemas de Liberação de Fertilizante à base de polímeros eletrofiados. Nesse trabalho fui orientada pelo professor Douglas Cardoso Dragunski, pelo programa MAIDAI com fomento da CNPq. Introdução. O número de pessoas no mundo pode atingir a marca de 9,7 bilhões nos próximos anos. Com isso, tem-se um aumento da produção de alimentos, o que se torna um desafio para a agricultura, que visa garantir a segurança alimentar enquanto minimiza o impacto ambiental da produção. Então, para isso, é realizada a aplicação de fertilizantes minerais às culturas, que fornecem para a planta os nutrientes essenciais, como fósforo, potássio e nitrogênio. Porém, se tem uma taxa de dissolução maior que a taxa de absorção pela planta desses nutrientes minerais, o que causa uma perca de nutrientes que tem por consequência impactos ambientais. Então, se faz necessário o estudo de novos fertilizantes, que tenham uma tecnologia de liberação lenta ou controlada. Então, os fertilizantes de liberação lenta e controlada, eles podem proporcionar à planta uma melhor absorção dos nutrientes, visto que eles vão liberar os nutrientes conforme a planta necessita. Dentro dessa classe de fertilizantes, há os fertilizantes encapsulados com polímeros, que formam uma barreira física que é capaz de regular a liberação dos nutrientes. Esses fertilizantes podem ser obtidos pela técnica de eletrofiação, e nesse trabalho nós utilizamos o polímero biodegradável PLA-PBAT, também conhecido como Ecovil. Então, os objetivos desse trabalho foram a obtenção de não tecidos eletrofiados de Ecovil, funcionalizados com fertilizantes mineral, NPK, e organomineral, que seria a turfa, para encapsulamento e liberação controlada dos fertilizantes. Foi caracterizar também os não tecidos e analisar a liberação dos fertilizantes incorporados nas fibras poliméricas. Material e métodos. Então, para o preparo da solução da eletrofiação, foram utilizados 20% de massa de Ecovil em relação ao volume da solução, que foi 10 ml, 85% de volume de clorofórmio e 15% de volume de metilformamida. Também poderiam ser acrescentados 10 ou 15% de NPK e 10 ou 15% de turfa, também em relação à massa do Ecovil. Essa solução ela ficou em agitação pelo tempo de 24 horas e posteriormente a isso a solução passou então pelo processo de atrofiação. Então, após esse processo, foram obtidas as fibras de Ecovil com fertilizante mineral, que seria o NPK, e Ecovil com fertilizante organomineral, que seria a turfa. Para a caracterização, então, foi realizada a microscopia eletrônica de varredura, a difração de raio-x, calorimetria exploratória diferencial e também análise mecânica. A liberação foi feita com espectroscopia de absorção molecular do ultravioleta visível e também condutividade. Então, como resultados e discussão, nós temos que, primeiramente, aqui na análise de MEB, observa-se a formação de nanofios, portanto, o fertilizante mineral NPK e a turfa podem ser incorporados à blenda de PBAT/PLA, e é notável a presença de bis nos fios, principalmente para incorporação com a turfa. A mistura do polímero com a turfa resultou em uma fibra mais frágil que a fibra contendo o fertilizante NPK, o que pode estar relacionado com a maior evidência de bis nas fibras. Isso pode ter ocorrido devido a uma possível interação da turfa com os polímeros da blenda, visto que a turfa é composta de substâncias orgânicas. A fibra contendo NPK pode ter tido uma menor interação com os polímeros da blenda, devido à sua composição, contendo vários sais inorgânicos. A cristalinidade dos não tecidos foi avaliada com análise de difração de raio-x. São observados picos característicos para a blenda de PLA e PBAT em todas as amostras. Também notou-se a presença de picos referentes aos componentes da turfa e do fertilizante mineral NPK. Constatou-se alterações dos padrões de RX da blenda, indicando que os fertilizantes puderam ser incorporados à blenda e alteraram a sua cristalinidade.
Então, esses picos aqui, que estão entre 17,4 e 23,6, estão relacionados aos polímeros da blenda de Ecovil. E na parte de baixo aqui dos espectros, nós podemos analisar a diferença que se tem entre o polímero padrão, né, e o polímero incorporado com os fertilizantes. Então, é notável que tem um aumento na cristalinidade, visto que tem a formação de novos picos. Então, para avaliar as interações do polímero com fertilizante, foi realizada a calorimetria diferencial exploratória. Nas curvas de DSC para todas as amostras de polímero, com ou sem fertilizantes, são observados os picos característicos da blenda de PLA e PBAT. O pico 1 é indicado em 60 graus, representa a transição vítrea do PLA. O pico exotérmico 2, em 80 graus, caracteriza a cristalização a frio do PLA. O pico endotérmico 3, em 90 graus, caracteriza a fusão do PBAT. O pico endotérmico 4, em 150 graus, caracteriza a fusão do PLA. E o pico endotérmico 5, em 108 graus, caracteriza a cristalização do PBAT. Com a análise de DSC, pode ser calculada a cristalinidade das amostras, relacionando a entalpia de fusão do PLA e a entalpia de fusão teórica das amostras 100% cristalinas. Com esses dados, é possível verificar um aumento da cristalinidade em relação à fibra de Ecovil puro para todas as amostras, exceto para a concentração de 15% dos fertilizantes, na qual ocorreu uma diminuição, o que pode estar relacionado com uma possível interação dos fertilizantes em relação ao PLA. Quando o fertilizante está em uma maior concentração, podem ocorrer aglomerados de fertilizante, alterando a organização das cadeias poliméricas. Então, para análise mecânica, em comparação com o Ecovil, as fibras incorporadas com os fertilizantes NPK diminuíram suas propriedades mecânicas. Para o Ecovil com NPK, com 10% de NPK, aumentou-se a resistência à tração do polímero, o que tem por consequência uma maior tensão, devido ao aumento de cristalinidade. Para o Ecovil NPK 15, resultou em um material mais elástico, assim como as fibras incorporadas com turfa. Este efeito está relacionado com uma possível interação entre os polímeros e os fertilizantes, causando o efeito de afastamento das cadeias poliméricas, o que afeta sua rigidez. Este fato está intrinsecamente ligado à presença de bits nessas fibras, o que corrobora com o observado nas análises de MEV, DRX e DSC. Então, para a liberação, foi utilizada a espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta visível, que é essa imagem do lado direito da tela, sendo observado um pico característico em 245 nanômetros, que ocorre tanto para o Ecovil puro quanto para a blenda com inserção da turfa e do NPK. Então, observou-se que ocorreu um aumento no pico comparando o Ecovil puro com as amostras de Ecovil impregnadas com fertilizante mineral. Então, o polímero com inserção da turfa teve uma liberação menor, o que pode ter ocorrido devido à sua composição de celulose e lignina, os quais são compostos que são insolúveis em água e podem dificultar a liberação dos demais componentes da turfa. Em relação à condutividade, que é a imagem à esquerda da tela, tanto para o Ecovil com NPK 10% de fertilizante, 15%, é observado um aumento da concentração de íons em solução, devido à liberação do fertilizante. Para a turfa, a liberação não foi tão significativa. Em comparação com a amostra de fertilizantes sem a matriz polimérica, foi observado que ocorreu a liberação da fibra da Ecovil ocorreu em um período menor, o que retardou a liberação dos compostos do fertilizante. Então, como conclusão, foi possível obter as fibras de Ecovil incorporadas com os fertilizantes turf e NPK, e os fertilizantes modificaram a conformação do polímero mediante as análises de caracterização, e foi possível identificar que a liberação do fertilizante incorporado na fibra foi mais lenta do que com fertilizante tradicional. Então, meus agradecimentos vão para a instituição UniOeste, para o programa MyDai e para o órgão de fomento, a CNPq. Muito obrigada.